Café Virtual. Apresentação: Regina Helena. Um programa da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia. Seja muito bem-vindo ao Café Virtual. Espero que você esteja sob a paz, sob a proteção do nosso Deus. Nós estamos vivos, é porque Deus tem cuidado de nós, né? Louvado seja o nosso Deus. Eu não sei se você já escreveu muitas cartas na sua vida. Eu imagino que muitos WhatsApp, mensagens, e-mails você deve ter escrito, né? Mas na minha época tinha um negócio chamado correio. E a gente ia para o correio e mandava cartas, né? E minha mãe, particularmente, gostava muito de escrever cartas. Ela escrevia cartas para muitas pessoas. Quando ela ia na casa de alguém e ela era recebida, ela ficava agradecida e mandava uma carta com uma mensagem bíblica, um versículo, agradecendo. Mas os jovens de hoje não têm muita familiaridade com isso, né? Outro dia, tempos atrás, né, antes da pandemia, eu estava no correio e uma jovem pediu para mim se eu podia ajudá-la a subscrever, né, um envelope. Ela não sabia colocar o remetente, o destinatário, como que funcionava. E daí eu expliquei para ela. Uma jovem, né, não tinha hábito de fazer isso. Eu fui secretária, né? 13 para 14 anos, comecei a trabalhar como secretária, então eu tive muita experiência nesse sentido. Mas a Bíblia nos fala de cartas que Jesus escreveu para as igrejas. Ele escreveu em Apocalipse 2:3, Jesus manda carta para 7 igrejas na Ásia, com críticas, com admoestações, com advertências e também com elogios. E eu fiquei pensando, que carta que Jesus escreveria para mim? O que ele pensa de mim? Né? O que ele pensa de você? Que carta Jesus escreveria para você? Seria uma carta com advertência, com admoestação? Seria uma carta com elogios? Como seria? Né? Lá em Malaquias, capítulo 3, 16 e 18, esse texto me encanta, fala que o Senhor atentava e ouvia, e havia um memorial escrito diante dele para os que o temem e para os que se lembram do seu nome. Você teme a Deus, você lembra do nome de Deus, então existe um memorial sobre você na frente de Deus. E ele fala que esses que lembram dele, que buscam, que o temem, são para ele particular tesouro, e ele vai poupar como um homem poupa seu filho que o serve, e a gente vai perceber que há uma diferença entre o justo e o perverso, o que serve e o que não serve a Deus, né? Eu gostaria então hoje particularmente de conversar com vocês sobre a história de Cornélio. Cornélio era um centurião, e aqui lá em Atos 10 conta a história desse homem. Diz assim, que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao Senhor, e de contínuo orava a Deus. Cornélio, ele cria em Deus, ele era temente a Deus, ele buscava Deus, né? Mas Cornélio, ele tinha muitas qualidades, boas obras, mas ele tinha um problema. Cornélio não era salvo. Deus ouve as orações de Cornélio. Em capítulo 10 de Atos, versículo 4, diz que ele tem uma visão de um anjo que fala para ele: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Deus está se lembrando de você. E fala para Cornélio: Cornélio, envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro.
Imediatamente Cornélio faz isso, né? Então, olha só, que em Hebreus 6:10 diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos. Cornélio, ele orava, ele dava esmola, ele tinha um coração bondoso, generoso, né? Uma vida de oração, e Deus responde às orações. Olha que coisa linda. Daí continua no capítulo 10 de Atos, versículo 9. No dia seguinte, quando os homens, os mensageiros de Cornélio iam a caminho, e estando já perto da cidade, Pedro subiu ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Ele estava com fome e ele quis comer. Enquanto preparavam a comida, ele foi orar. E quando a gente ora, algo novo acontece, o sobrenatural de Deus acontece. Aqui Pedro, ele vê o céu aberto e ele vê uma visão tremenda, né? Uma visão muito estranha, diferente, né? E ele fica perplexo. Versículo 17, qual seria o significado daquela visão? Então, e ele está ali meditando sobre isso, acerca da visão, e o Espírito diz para ele assim: estão aí 2 homens que te procuram. E Deus fala para Cornélio: levanta-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Esse é o nosso Deus que responde às nossas orações, Deus que revela coisas ocultas, Deus que revela segredos, né? E daí Pedro desce, então os homens disseram que o centurião Cornélio, reto e temente a Deus, com bom testemunho em toda a nação judaica, foi instruída por um anjo para chamar Pedro e para ouvir as palavras de Pedro. Pedro, então, convida aqueles mensageiros para entrar, eles dormem ali, no dia seguinte eles partem para conversar com Cornélio em Cesareia. E Cornélio está esperando por eles, e Cornélio não quer ouvir aquela bênção sozinho, ele chama amigos, né? Ele chama parentes, amigos íntimos para ouvir Pedro falando. Quando a gente tem uma mensagem de Deus, a gente quer repartir, né? Quanta coisa eu aprendo com esse texto, né? E daí Pedro entra, e Cornélio vai ao encontro dele, todo eufórico, mas Pedro fala: não se prostra, Cornélio, eu também sou homem. E Pedro, então, no versículo 28, diz assim: vocês sabem que é proibido a um judeu a juntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem eu deveria considerar impuro ou comum. Uma vez chamado, eu vim sem vacilar. Outra coisa que eu aprendo, quando a gente ouve a mensagem de Deus, a gente tem que obedecer. Imediatamente ele vai e obedece. Coisas que eram contra, né, a crença dele, a cultura dele. Mas ele ouviu Deus, e Deus transforma, Deus muda. Olha quanta coisa nós já aprendemos. Deus que responde às orações, Deus do sobrenatural, Deus que fala ao coração de cada um, e que quando a gente ouve o Senhor, a gente quer repartir, como Cornélio fez, né? E isso acontece porque ele vai, então, ele conta toda a história de Jesus, né? Pedro compartilha, né? E ele fala tudo que Jesus fez. Ele diz assim: eu reconheço, Pedro diz, que Deus não faz acepção de pessoas, né? E quando Deus fala, eu vou estar obedecendo. Daí, quando eles estão conversando, lá no versículo 44 de Atos 10, ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, e eles, falando em línguas, engrandeciam a Deus. Então Pedro reconhece, né, que era de Deus, e ordena que eles fossem batizados. Cornélio e a sua casa, seus amigos íntimos foram batizados. O Espírito Santo
tece sobre os gentios. Ele já tinha tecido, né, o Espírito Santo sobre os discípulos, os que estavam reunidos, né, logo após a ascensão de Jesus. E agora Deus revela que nós, gentios, poderíamos fazer parte da filiação dele em Cristo Jesus, né? O Espírito Santo tece, que coisa extraordinária e maravilhosa. Mas sabem, o povo, né, os irmãos que estavam na Judéia, ficam sabendo o que aconteceu, os apóstolos, né? E quando Pedro sobe a Jerusalém, ele é questionado. Por que, Pedro? Como assim? O que você está fazendo, Pedro, né? E você entrou em casa de homens incircuncisos, comeu com eles, o que aconteceu? Então, Pedro conta a visão que Cornélio teve, conta a visão que Deus deu para ele, e diz assim, que quem sou eu, lá no versículo 17 do capítulo 11 de Atos, quem sou eu para resistir a Deus? Se Deus falar ao nosso coração, ao seu coração, e Ele está falando agora, não resistamos. Para Deus não há acepção de pessoas. Vamos estar orando, vamos estar clamando, e Deus vai estar ministrando, transformando, mudando conceitos, mudando, às vezes, no nosso coração, tradições humanas, né? Coisas que a gente carrega, né, e que não é dele, né, preconceitos, né, que a gente vai às vezes transportando, e Deus vai mudando, vai transformando, e vai nos chamando, e o chamado de Deus é irresistível. Esse é o Pedro, né, o novo Pedro, transformado, curado, tratado, que deixa um memorial para mim e para você. E se nós estivermos buscando a Deus como Cornélio buscava, quanto Pedro buscava, nós vamos deixar um memorial também digno de filho de Deus. E tudo que a gente faz aqui, né, que move em engrenagem, não tem como parar. Olha o que aconteceu com Cornélio, o que aconteceu com Pedro. Deus, Ele não te expressa quem Ele busca. Deus conhece o coração interior de cada um. Deus conhece tudo o que fazemos, está diante dEle. Então, tudo o que nós fazemos tem repercussão aqui na terra. Tudo que nós fazemos tem repercussão eterna. Tudo que nós fazemos, né, tem algo novo, algo especial, né? Vamos buscar o nosso Deus e fazer algo extraordinário sob a direção dele. Eu queria terminar contando a história de uma amiga, né, a dona Dalila, trabalhou comigo quase 20 anos, e ela tinha um pequeno grupo na casa dela, lá em Curitiba. Logo que ela se casou, ela morou lá, e ela convidava os vizinhos, não tinha igreja ali naquele bairro onde ela morava, e ia um ancião falar de Jesus ali. E naquele pequeno grupo, toda semana se reuniam, ela chegava correndo do trabalho, diz que às vezes corria, amassava um pão, alguma coisa para oferecer, e iam 5, 6 vizinhos. Ela foi embora para São Paulo, trabalhou comigo, e depois de 20 anos ela voltou para lá. E ela ficou então maravilhada, porque ela descobriu que na esquina de onde ela morava tinha formado uma igreja, e ela disse que chorou o tempo todo quando ela foi no culto dessa igreja. E no final ela se encontrou com um ancião que ia na casa dela todas as semanas. E aquele ancião disse para ela: essa igreja nasceu na sua casa. Essa igreja nasceu na sua casa. Coisas eternas começam a acontecer, né? Tudo que nós fazemos, pequenas coisas, Deus vai multiplicando, vai ampliando. E o interessante, porque ela voltou, ela trabalhava comigo, né, ainda. Ela voltou, e meses depois ela recebeu a ligação do viúvo da melhor amiga que ela tinha ali naquela região. Eles tinham se convertido também, participaram daquela igreja, os filhos também eram convertidos, e aquele homem, depois de 3 anos de viuvez, ele descobriu então que ela estava sozinha, e ele falou: você sofreu muito, eu quero te fazer feliz, e pediu ela em casamento. Hoje ela mora lá em Curitiba, e Deus acabou de fazer um milagre na vida dela. Depois de mais de 90 dias internada com problemas de Covid, ontem ela teve alta, né? Ontem ela teve alta, coisa tremenda que Deus faz, né? Ela teve alta, Deus abençoe e cuide para que ela sare totalmente.
Esse é o nosso Deus, Deus de milagre, Deus que faz coisas extraordinárias, né? Então tudo que nós fazemos, tudo que nós oramos, Deus ouve, Deus vê, Deus faz o sobrenatural aconteceu. Que nós possamos refletir como está a minha vida com Deus, que nós possamos, como está o memorial que eu estou construindo, né? Como que eu tenho agido, o que eu tenho pensado, feito da minha vida, da minha história. Que o que Deus pensa de mim e de você. Qual é a carta que Jesus escreveria para mim e para você? Seria uma carta de admoestação ou uma carta nos elogiando e falando, continua, esse é o caminho. Oh, que Deus nos abençoe, que possamos buscá-lo, fazer a sua vontade, que possamos ter um memorial digno de filho de Deus, né? Desse particular tesouro que Deus nos considera. Filhos que temem, que buscam e que o consideram. Em nome de Jesus, que isso aconteça para mim e para você. Amém? Um grande abraço. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.